Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Galera, já estamos no programa de número 185. Muita coisa legal lá para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, já sabe, né? Primeiro se inscreve no canal. Se você não se inscreveu ainda, divulga para a garotada, para os colegas, para os seus contatos, para que eles possam se inscrever também nesse programa, que é um programa de entrevistas de pessoas do basquetebol, técnicos, jogadores, jogadoras, técnicas, enfim. É um programa muito legal de entrevistas, eu garanto que vocês vão gostar. Então, primeiro vai lá e se inscreve, divulga o programa. E depois, não esquece de mandar aquele like, né? Porque o like ele é muito importante para o crescimento do programa e do canal. E aproveitem para me seguir também no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor Luiz Olinto. Ele é professor de educação física, formado pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, onde também, como professor substituto, ministrou aulas de basquetebol e história da educação física, fez mestrado fora do Brasil e hoje desenvolve um projeto muito legal de resgate, hein? Resgate de um clube que no passado já teve basquetebol masculino, feminino, o Centro Cívico Leopoldinense, na zona da Leopoldina, da cidade do Rio de Janeiro. Olha, o trabalho lá é muito legal, a entrevista ficou bacana e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme a gente receber essa semana o Luiz Olinto. O professor Luiz faz um trabalho muito legal à frente do Centro Cívico Leopoldinense, Centro Cívico Leopoldinense, na zona leopoldina da cidade do Rio de Janeiro, voltando com um projeto muito bacana que vai oportunizar a meninada daquela área. E olha que tem muita garotada lá, hein, que gosta de basquetebol, hein? É ali bem próximo à Olaria, enfim. Mas antes da gente falar sobre esse projeto, falar sobre a trajetória do Luiz no basquetebol, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá a todos. Obrigado, professor, pelo convite. Estou muito satisfeito aqui poder falar um pouquinho do projeto do Centro Cívico, falar um pouquinho do que a gente está fazendo na Leopoldina e agradecer essa oportunidade, que é sempre bom uma pessoa como o senhor explicar o projeto e o que está acontecendo hoje em basquete, principalmente na nossa região lá. Maravilha, o programa é que se sente muito honrado, né, com a tua presença, enfim. Mas antes da gente falar sobre o projeto, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? A galera que acompanha o programa, principalmente meus alunos lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gosto de citar sempre meus alunos, que eu tenho muito carinho, né, pelos meus alunos da universidade, futuros professores, profissionais que estarão aí no mercado nas várias vertentes que a educação física nos oferece, né? Mas eles, a exemplo, eu também sou curioso, né? Você deve ser também, toda pessoa tem aquela curiosidade, né? Eles perguntam sempre: e aí, professor, o cara jogou? Como é que ele se inseriu no meio do esporte? Enfim, como é que eu posso falar com ele? Será que ele tem Instagram? Será que a equipe lá, o local onde ele trabalha, tem Instagram? Poxa, eu estou a fim de fazer um estágio, tal. Será que tem espaço? Não tem? Enfim, daqui a pouco a gente vai colocar o Instagram aqui do Luiz. Mas antes de falar sobre isso tudo, vamos saber um pouquinho da trajetória do Luiz Olinto. Conta pra gente, amigo. Ah, professor, eu sou apaixonado, primeiro, não só pelo basquete, sou apaixonado pelos esportes em geral. Adoro. Eu sou um felizardo, tive a oportunidade de praticar muitos esportes e relativamente bem a maioria deles. E aí eu descobri o basquete com uma professora de educação física, eu lembro bem disso, na sexta série.
e ela foi introduzir o basquete, e a partir disso eu sabia fazer bandeja porque eu via na televisão, não foi porque ela ensinou, foi Sim. para mim uma coisa natural. E eu comecei a buscar sempre oportunidade de jogar. Na minha época, eu já estou com 48 anos, era muito Tá mais novo, tá, difícil. no, tá novo ainda, é mirim ainda. Tô novo para algumas coisas e mais antigo para outras. Era muito mais difícil a gente ter esse acesso aos clubes, você poder fazer a entrada. A gente não tinha essa divulgação de peneiras, era mais por indicações. Eu tentei durante alguns anos, eu consigo passar na peneira do Vasco para jogar na época, era o Sub-15, só que eu tive um entorse de tornozelo que eu fiquei quase 8 meses sem praticar. E então eu não joguei base. Eu não joguei base, não consegui jogar base. É até uma brincadeira. Atualmente eu jogo Master, jogo brasileiro, É. e os mais velhos, cara, eu não lembro de você. Pô, tu joga bem e tal. Eu falei, cara, eu não joguei. Não, jogou. Eu falei, não joguei. Então, eu nunca pratiquei na base o basquete. Fui fazer faculdade de educação física na Rural. Eu sou um ruralino de coração, sou um amante. Lá em E a partir de lá, Seropédica, dei um curso, Seropédica, dei um curso. Você foi com o aluno do professor Rui? Rui, Opa, grande Rui. foi professor Rui lá. E lá a gente jogou alguns universitários e eu vi que tinha o nível para ainda jogar contra as pessoas. O Hebraica me chamou no ano, que era o time, se não me engano, do Valtia. Só que ficou difícil, porque Rural, Laranjeiras, treino todo dia na semana, e às vezes eu tinha que estar 7 horas na Rural para aula de. Ai, como é? Aprendizagem, não. Atividade física. A gente ia E, correr, e cursando, Luiz, cursando a Ah, educação física lá na Rural, eu acho que você morava lá, né, em Seropédica. morava. É, Na pois é. realidade, o primeiro período, não. Na Não, realidade, eu não consegui morar no primeiro período, porque não tinha condição de ter casa e os alojamentos estavam cheios. Então, eu tinha que fazer ida e vinda. E aí gastava é, muito, muito é dinheiro. chão, hein? É chão, hein, É, amigo? É chão. ainda, na época caiu até a Ponte do Bandu. Era tão, Certeza, a gente tinha que parar de um lado, o ônibus, atravessar uma pontezinha, pegar outro ônibus para continuar. E eu pratiquei, continuei jogando torneios amistosos, brincadeiras, mas o sonho de jogar na federação ele se extinguiu, porque eu queria focar mais na carreira como treinador. E só que as coisas vão mudando, as coisas mudam muito rápido, né? Nós tivemos uma oportunidade, eu já era professor já formado, nós tínhamos uma equipe, que era o Vila da Penha. Essa sim. equipe, nós jogávamos torneios fortes, amadores mais fortes, com jogadores federados, e nós fomos muito bem nesses torneios. E foi um ano que teve uma transição, que as equipes grandes, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense e Tijuca, não jogaram estadual. E aí convidaram a gente fez uma parceria com o Grêmio de Realengo, que é uma entidade que já era federada, e nós jogamos o estadual. Foi o meu primeiro estadual adulto. Eu já tinha 28 anos. Só que a prioridade era trabalhar. O treino já É. ficou um pouco além. A gente joga esse ano, Era fomos bem. aquele basquete raiz, né, amador, né? Raiz Isso. mesmo, amador. Só que todos nós, tirando eu, tínhamos jogado federação. Sim. Então, eram jogadores que tinham passado pela base na federação, não tinham jogado adulto e voltaram a se reunir pelo adulto. E aí a gente vai muito bem. Nós ficamos em quinto lugar no campeonato de 9 equipes. A gente teve um jogo decisivo com o Municipal que a gente poderia ter passado as semifinais. Acabamos não indo. Foi aquele ano da Telemar, primeiro ano da Telemar. Sim. Foi Telemar Campos, Macaé, que tinha um projeto também, e Municipal, que tinha uma equipe, não era tão cara, mas era uma equipe forte. O Lorite jogava, que é meu amigo pessoal. Então a gente fez isso. Só que no ano seguinte, eu resolvo sair para fazer o mestrado fora do Brasil. Faço processo seletivo em Portugal e vou para Portugal fazer o mestrado. Boa. Quando eu chego lá, eu só estava estudando e trabalhando, eu escuto aquele barulhinho da bola. Puk, puk, puk. Eu falei, peraí, eu conheço esse barulho.
E eu fui no local que eu trabalhava, dava aula de natação nesse local. E eu chegando lá, os caras jogando. Falei, olha, é aberto, é fechado, como faz para participar? Aí o cara me olhou assim, você é a base? Que em Portugal o armador se chama base, né? Sim, Falei, sim. olha, eu posso jogar de um, dois, depende ali. Vem bater bola com a gente. Fui bater bola com eles, joguei nessa equipe, que é uma equipe lá semi-amadora, porque ela ganhava a terceira divisão, mas ela não subia, porque é só a primeira e segunda divisão em Portugal, que era o custo era muito elevado, mas era uma equipe muito forte. Então ela ganhava, não jogava e ficávamos lá jogando. Mas eu ganhava, eu até brinquei, eu ganhava por vitória. Eu nunca ganhei dinheiro com basquete no Rio de Janeiro e fui ganhar dinheiro com basquete em Lá em Portugal. Portugal, né? E durante 3 anos a gente perdeu somente 3 jogos lá. Foi muito legal porque eu joguei com caras que jogaram Euroliga. Então, meu treinador era um base de 2,2 m que jogou no Sporting. Então, foi muito legal, aprendizado. E quando eu volto para o Brasil em 2011. Eu ainda jogo mais um ano, já estava com 30 e poucos anos, eu jogo mais um ano. Mas a minha ideia nunca foi jogar. Eu sabia que o meu momento já tinha passado. A minha ideia de jogar era para absorver conhecimento, ver nuances de coisas que pessoas de fora do basquete não conseguem perceber. Eu sabendo que dentro da quadra eu conseguiria ver uma reação, um momento, uma Sim. mudança de jogada. Então, foi isso. E eu volto, fico ainda brincando ali, eu substituo o Rui na Rural, como professor substituto de basquete, basquete 1 e 2 e História da Educação Física. Só que ainda faltava alguma coisa. Eu queria retribuir ao basquete aquilo que eu tive. Eu trabalhei muitos anos com escolinhas e projetos diversos, mas eu nunca trabalhei especificamente eu me doando. E o Centro Cívico surge na minha vida por acaso. Nós estávamos procurando um lugar para bater pelada, o Master, né? Chegamos lá, o clube ele não tinha mais tabela, o senhor conhecia lá, antigamente tinha tabela. Quando nós Sim. chegamos lá, não tinha mais tabela, mas fizemos uma parceria com a direção. A partir daí, colocamos a tabela, pintamos o clube e voltamos a jogar uma pelada. Vocês chegaram a procurar o Olaria? Não, Atlético Clube, não, Quando porque eu ali voltei, naquela sim, área o Olaria tem o clube de era tradição, referência, né, de professor. basquete, referência. Isso, o Olaria foi referência até porque muitos dos nossos jogadores, como nós somos eu sou de Vista Alegre, oriundo de, Sim, de Vista Alegre, e meus amigos da mesma região, a maioria passou pelo Olaria. Nós fomos no Olaria. Eu lembro que nós pagávamos para locação lá no CCR num valor bem considerado, até hoje é considerado. E eu falei, olha, a gente pode pagar o mesmo que a gente paga aqui no Olaria, mas a gente nunca conseguiu entrada. Chegamos a falar na época onde não era o Pintinho vem depois. A gente chega a falar com o diretor, mas infelizmente nunca foi para frente, porque sim. querendo ou não, a estrutura Uma do Olaria é pena, muito né? alta a nossa. Exatamente. Não, o Olaria sempre foi um clube de tradição no basquetebol no Rio de Janeiro. Uma É, pena. Mas eu acho que está muito bem lá no Centro Cívico e eu torço para que vocês possam cada vez progredir mais lá no Centro Cívico. Conta para a gente, primeiro, parabéns, Luiz, pela tua carreira, né, em você buscar conhecimento fora do Brasil, enfim, dá um up tremendo na nossa profissão, né? Pessoalmente é muito legal, né? uhum, É, Conta para a gente como é que surgiu essa ideia, né? Já que você está começando a falar sobre procurar o Olaria, agora no Centro Cívico e tal, como é que surgiu essa ideia? Primeiro, pelo que você está falando, foi através do Master, né? é, Sem nenhuma pretensão de, acredito eu, de fazer escolinha de basquete, de fazer com que o Centro Cívico voltasse a ser representado na federação, enfim. Como é que surgiu esse projeto lá no Centro Cívico Leopoldinense? Como é que está o projeto hoje? O que que vocês estão pensando para o futuro? então, como o senhor mesmo falou, a ideia não, em nenhum momento era se criar time para base, Sim, né? Até porque eu trabalhava muito, eu chegava 60 horas às vezes de trabalho, eu estava na Rural, ainda estava no outro projeto, como era substituto, então a ideia não era essa. Só que eu formei muitos alunos na faculdade, formei quase 200 alunos, não é o número do senhor, mas eu tenho muito orgulho que eu fui o único paraninfo
da faculdade sem ser professor efetivo. Sendo substituto. Muito legal. Eu fiquei muito orgulhoso com isso. Isso é um ótimo, é um baita reconhecimento dos alunos, viu? Não, Você não eu tem guardo com reconhecimento maior que carinho, esse. É, eu guardo com carinho enorme. Só que uma coisa que eu já comecei, já estava ajudando a federação, como eu vou falar como consultor, na realidade como amigo, e algumas coisas que eu via que poderia melhorar. Ainda era o presidente era o Álvaro, e ele falou: pô, cara, você tem que fazer um projeto. Eu falei: professor, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E o tempo passou, tivemos a pandemia. E a partir da pandemia, muita coisa mudou na minha vida profissional. E o clube quase fechou, porque nós ficamos 6 meses sem nenhum tipo de rendimento. sim. E o clube vai fechar, o clube vai fechar. Eu falei: cara, vamos ter que botar as escolinhas para funcionar. A quadra estava em uma boa condição. Conversei com a direção da entidade, falei: temos que botar a escolinha. Coloco o anúncio. O anúncio ficou 45 dias, professor. Ninguém respondeu. É, Precisa de professor de educação física, com expertise em basquete, para iniciar projeto de escolinha. O clube é pequeno. Aí depois, acho que 2 pessoas ligaram. Já queriam salário, fez. Aí eu falei: olha, a gente trabalha com a escolinha, a gente, quem for entrando, vocês vão ganhar cada vez mais, tal. Aquelas coisas que o senhor também já passou lá sim, atrás, sim. você começou ali. Mas muitos alunos nossos da educação física, eles acham que já vão chegar e... Já vão ganhar 10 mil por mês. É. E aí eu falei assim: cara, se ninguém for dar aula, eu vou dar aula. E nós começamos com um aluno na escolinha, 2 alunos, 3 alunos. Ao mesmo tempo, eu estava ajudando a federação no 3x3, fortalecer a federação. Nós fomos a primeira entidade federativa a ter um campeonato mesmo pela federação, não foi por entidades separadas. E aí, no final do primeiro ano, a gente faz uma etapa de 3x3 e eu levo os garotos. Eu falei: sub-16, vamos lá, vamos jogar. Eu lembro, eu até brinco com eles. Foi 21-0, 21-0, 21-1. Aí eles: puxa, vocês são escolinhas. Era o Tijuca A e o Tijuca B. Eles: mas a gente perdeu. Eu falei: vai perder, a gente está começando agora, você não sabia fazer bandeja. Daqui a Eu pouco está botei vocês em ganhando, daqui a pouco está competição. perdendo de menos, daqui a pouco está se Isso. aproximando, isso aí. No segundo ano, a Todo gente já começo é melhorou. assim. Todo começo Isso. é No assim. segundo ano, já melhoramos, já fortalecemos. E em 2022, eu quis dar o passo à frente. Falei: vamos tentar. Aí botamos o 17, que era 90% da escolinha. Então, meninos que nunca federados, sem nada. E fomos. E eu fui muito claro com eles: olha, não esperem nada esse ano. Vocês vão aprender, a entidade vai também nos conhecer. Então, foram 18 jogos, 18 derrotas. E aí os meninos frustrados, os pais, eu falei: calma, calma. Tem gente aqui de 15 anos que está jogando 17, mas calma. E aí conseguimos, acabou o ano. Eu lembro que nós recebemos bastante crítica, até de pessoas da Leopoldina, que é o primeiro jogo contra o Flamengo, os meninos tremiam, a maioria flamenguista. Jogamos contra o Flamengo sub-17, 138-8. E aí, É. críticas, o pessoal: é uma vergonha. Eu falei: vergonha? Por quê? Porque nossos atletas todos, professor, nós fazemos sempre a peneira depois de todos os clubes. São os rapazes que não passaram nas peneiras do Flamengo, do Tijuca, do Botafogo, do Fluminense, do Municipal. E esses meninos aqui querem uma oportunidade e acabam vindo. Então, a nossa base ela tinha pouca força. Só que ano passado nós fizemos o 19 e 17. O 19, a gente fez uma parceria com uma entidade, levamos até ali. E o 17, que eram os garotos já no segundo ano de 17, apesar de alguns ainda serem 16, nós conseguimos nos classificar para a Série Ouro, ficamos entre os 6 melhores equipes Aham. já no 17. Fizemos, a gente até brinca, a gente trocou soco um pouquinho, né? E o pessoal viu que tem um trabalho ali sério, pessoas que querem levar o basquete a sério, e meninos que são muito, muito engajados na melhoria, da gente puxar o treino e eles mesmos não esmorecerem e gostarem. Esse ano demos mais um passo. Saímos do. Era 19, 17, nós fizemos esse ano 19, 17.
15 e 14, que a gente quer cada vez mais cedo, né? Sim. Para a Claro, gente até para você poder. ter uma continuidade. Quem sabe o 12 vai para o Exatamente. 13, 13, 14, por aí vai. Isso. A gente tentou fazer o 13, só que no 13 só tínhamos 8. E Aham, a nossa escolinha, os nossos atletas do 13, perdão, do 14, do 15, ainda pagam como escolinha, por sim. causa da nossa rentabilidade, que ainda é muito baixa, para a gente poder se manter. O 17, 19 não pago, mas o 14 e 15 E pago. vocês estão procurando ali na área, né? Porque ali tem muitos empresários, Estamos ali, parcerias ali. procuramos. Mas assim, talvez a vitória do Brasil já no pré-olímpico nos ajude um pouquinho, Opa, porque tomara, né? a gente poder falar que, olha, é um esporte olímpico, o Brasil está sendo representado, mas ainda tem algumas reticências, né? Porque pouca gente sabe, o Centro Cívico ele ficou fechado 8 anos, Sim. ficou muito tempo fechado, então ele perdeu um pouquinho da interação com a população local. Mas a gente está até resgatando aos poucos. Hoje a gente está, além do basquete, a gente tem o vôlei, que também está crescendo muito. Nós temos o kickbox, temos dança de salão, tem várias atividades hoje que a gente movimenta o clube, justamente para trazer mais pessoas para o clube e perceberem que, apesar de ser um clube antigo, as coisas estão funcionando todas direitinho, tá tudo atende lá a nossa necessidade. E a gente consegue mandar jogos da federação. Nós temos uma tabela direitinho, nós temos o placar funcionando, 24, está tudo dentro, pouquinho, mas Legal. tudo dentro do É, contexto para a gente poder receber as entidades. passo a passo. Eu acho que é isso aí. Não adianta você querer dar um passo maior que as pernas, né? E aí lá na frente vai complicar, né? Vai comprometer todo um trabalho que Exato. um bom trabalho ele tem que ter, antes de tudo, um ótimo planejamento, né? Você tem que planejar e trabalhar com os pés no chão. Não adianta querer ficar fazendo as coisas que não tem condições de depois lá na frente manter, depois lá na frente responder, porque aí vai estragar tudo aquilo que vocês fizeram. E eu estou sentindo que é mais um projeto que vai se fortalecer, é mais um clube que volta a ter basquetebol, que volta a oferecer essa oportunidade, né, a molecada masculino, feminino, de se formar através do esporte, Luiz, porque a gente sabe que a maioria não vai chegar no alto rendimento, né? Mais de Não, 95% vai ficar pelo meio do caminho. Mas é legal porque você professor, ajuda na formação dessas crianças, né, exatamente. desses Ó, jovens, e ao mesmo tempo você vai estar formando aquelas pessoas que vão gostar, consumidores do basquetebol. Isso aqui é muito importante. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns ao Centro Cívico Leopoldinense. E eu estou sentindo que você está querendo falar mais alguma coisa sobre o Centro Cívico. Vamos lá, não, fala aí. não, justamente isso. É o que o senhor falou. Nós sabemos das nossas limitações, nós Sim. sabemos dos nossos atletas. E eu Aham, sou muito sincero com eles. Mas eu tenho um orgulho enorme. Hoje eu tenho dois meninos do 19 que têm bolsa integral na faculdade, legal. através do basquete, através do projeto de lá, onde o menino sai de Macaé para vir jogar com a gente, faz um esforço, vai morar com a avô, vai morar com a tia. Isso, para mim, é muito gratificante. Nós já tivemos alunos, atletas, né, que saíram para entidades maiores. A gente sabe hoje qual é o nosso campeonato. Eu estou tentando fazer o encaminhamento do menino, que a mãe está para se mudar, para a Itália, que eu tenho um grande amigo meu, o Anderson, que mora lá. Então, talvez o garoto vá para o ano que vem, ele vá lá jogar. É mais o CCL um pouquinho na Europa, né? E, principalmente, a nossa busca hoje é conseguir o CBI. A gente entende como Boa, gestor, boa. né? Até porque o meu mestrado foi em gestão do esporte, a busca do CBI, porque a gente acha que com o CBI a gente vai conseguir se tornar autossustentável, nós vamos conseguir ter mais melhoria de qualidade de treinamento, tanto de RH, porque hoje, por exemplo, no 19, 17, eu não tenho auxiliar, até os meninos que queiram, depois a gente pode falar sobre isso, não tenho auxiliar, porque o Ah, outro professor. vamos aproveitar, vamos colocar aqui na tela. Vocês têm Instagram, não tem? Sim, Você sim. particularmente é Eu tenho o os. meu que eu tive que montar e Sim, tenho então vamos lá. do clube. Então vamos lá. Vamos colocar primeiro o teu Instagram. Você se incomoda de, caso Não, a claro que galera queira não. entrar em contato, você Claro bater que um não, à papo, vontade. auxiliar, convidar? Manda aí pra gente, para a gente colocar aí. Vamos lá. Ok, professor. Eu vou falar, depois a gente bota. Isso aí. Luiz com Z, ponto, Arroba, arroba Luiz arroba, com né? Z. Arroba Luiz com Z,
ponto Ponto. Olinto. Tá. OlynthO. Então vamos lá, E tem o galera do aí. Tá, clube. tá aí na tela. Vamos lá. Primeiro vamos deixar o teu aí firmado na tela. @Luiz com Z, ponto, Olinto. Olinto se escreve NTHO. LolynthO. Tá aí. Isso, Luiz.olinto. Se vocês quiserem entrar em contato com o Luiz, entre em contato através do Instagram, que ele já se ofereceu aí, já se disponibilizou a bater um papo, de repente. Vai lá, galera, vai lá, ver o projeto, ver como é que é o treinamento, conhece o clube, enfim. E da instituição, do clube? Vamos lá, vamos colocar isso. agora aqui E o também do na tela. clube é @ Arroba CCL Esportes. CCL Esporte. Esportes com E. Isso, o esporte abrasileirado, né? A S, PORT, ESPORTES. S. S. Então, CCL Esportes, tudo juntos. Isso, tudo Então junto, tá aí mais professor. uma vez na tela, galera. @CCL Esportes, tá? Entra em contato também, dá uma olhada, vai lá, visita, enfim. Enfim, é bacana, né? Você começar a fazer esse tipo de interação. Eu, com toda certeza, Luiz, eu sei que a galera vai procurar ver o trabalho que é feito lá, e de repente, professor, posso ir lá ver como é que é o treinamento, posso ir lá te auxiliar? E as pessoas começam assim, né? Eu sempre falo para meus Exato. alunos, não adianta querer ficar perguntando quanto é que vai ganhar, né? Vai ganhar nada, primeiro vai trabalhar de graça, amigo. Eu já trabalhei Primeiro vai ganhar muito de graça. experiência. Exatamente, vai ganhar o que Mas- é mais importante, a experiência. Entendeu? A gente está em busca disso. É isso aí. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Espero que você possa ter mais pessoas trabalhando contigo. Trabalhar sozinho não é fácil, não, né? Eu Não, também não. já trabalhei sozinho, eu sei o quanto a gente rala. Mas é muito bacana. Quando você gosta, né, do que está fazendo, as coisas fluem de uma maneira mais natural, mais gostosa. Luiz, só para a gente fechar a entrevista, espero que você tenha gostado do programa, né? Nada. Mais uma Satisfeitíssimo. vez, eu vou te pedir para você fazer uma avaliação do basquetebol brasileiro, né? Você, como coach, como técnico de basquetebol, o Brasil agora está classificado, foi lá e carimbou o passaporte numa vitória espetacular contra a Letônia na final, né? Jogando dentro de casa, ou seja, lá na casa do adversário, foi lá e simplesmente amassou a Letônia. E o Brasil está classificado, vai para Paris, estreia no dia 27 desse mês de julho. França, Alemanha e Japão. Esse é o grupo do Brasil, né? Passam dois e depois os dois melhores terceiros, né? Mudou o formato da competição olímpica, né? Ainda continuam 12 países. Eu acho que tem que aumentar. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir você sobre o que você está pensando do basquetebol brasileiro hoje. Até dar uma respirada, porque Esse é vendo o momento mais basquete difícil. Esse é o é, momento mais difícil. é complicado, porque eu vi muita postagem na internet. Primeira coisa, fiquei hiper feliz. Eu Sim, tava trabalhando e querendo ver o jogo e eu fiquei muito feliz. É importante a gente ter o basquete nas Olimpíadas, né? Mas eu vi muita postagem de um lado, de outro. Primeiro, pessoas idolatrando, que eu acho que não deveria, e pessoas marretando do jeito que também acho que não deveria. A gente tem muito problema no Brasil, a gente tem problema da base, de fazer base. sim. A gente tem algumas coisas que a CBB tem que se ajustar, isso é certo. Mas é impossível estar tudo errado, professor, porque a gente tem tanto atleta, tanta jogadores que têm nível internacional, e a gente só marreta tanto de um lado quanto do outro, o que o treinador não fez, ou a instituição não fez. Eu acho, principalmente para o Brasil crescer, a gente tem que pensar um pouquinho mais. E isso é bem polêmico, tá, professor? Pensar como cidade do que como instituição. A gente quer se comparar ao basquete americano, onde você tem 30 equipes, 32 equipes, não lembro agora, que são divididas por cidade. O Brasil, se não me engano, são 8.000 municípios. E a gente acaba concentrando Rio, São Paulo, um pouquinho Minas, Rio Grande do Sul, tem alguma coisinha no Nordeste, todas as entidades. A gente não pensa como cidade. Porque uma cidade, vou dar um exemplo aqui, Volta Redonda. O senhor sabe que Volta Redonda tem 11 ginásios? Sim. 11 ginásios. E como a gente e estou falando do fora do funcionários. A cidade tem 11 ginásios. Por que a gente não tem um time
de Volta Redonda, jogando totalmente a base, fomentando. Então a gente Já tem que tivemos entender. no passado, hein? Já tivemos no passado, hein? Sim, mas Já temos o tivemos no funcionário, mas o passado. Volta mas não ter a continuidade. E com grandes jogadores, hein? Eu joguei muito em volta contra equipes de Volta Redonda na época de jogador. Depois, como técnico, fui dirigir lá contra equipes de Volta Redonda, não só técnico da Universidade Gama Filho, como também do Vasco da Gama. Já teve, hein? Já teve equipe e boas Então, equipes se representativas de teve, Volta é porque Redonda. tem procura. Sim. E eu sou um amante do basquete, que eu falo isso. O senhor deve lembrar disso. 2016, se eu não me engano, nós tivemos a segunda maior audiência das Olimpíadas, foi o basquete masculino. Se não me engano, foi isso. Então tem mercado, a gente consome basquete, a gente ama basquete. O Brasil é um dos poucos países que é campeão mundial no masculino e no feminino. Pouca gente sabe disso. Então são poucos países. Então a gente tem que, primeiro, eu acho que se unir e tentar traçar um plano melhor a longo prazo. Eu acho que a gente deveria ter muitos centros de treinamento que nós teríamos formação. A gente pensar no micro, no médio e no macro. Isso daria resultado. Vendo o nosso grupo da Olimpíada, eu acho que o Brasil ganha do Japão. Acho que não ganhará da França, é um jogo disputado, mas acho que não ganhará. E dependendo da Alemanha, se o Brasil jogar como jogou contra a Letônia, apesar da Alemanha ser campeã mundial, é um jogo dificílimo. Eu acho que a gente tem um encaixe melhor com a Alemanha do que com a França. Então a gente pode até tentar beliscar um segundo lugar. Mas eu acho que a gente ganha do Japão e acaba avançando como um dos melhores terceiros. Vou torcer para isso, que pelo menos seria uma quarta de final. E jogo de mata-mata, se a gente estiver tão inspirado quanto nós tivemos de domingo, pode ser que passemos. É. Então, assim, a torcida é grande, sem ufanismo, né? Não adianta a gente também. Mas eu acho que a gente ganha do Japão sim. E tem jogo. A gente pode tentar sonhar, que, no mínimo, tentar fazer uma semifinal. Não é uma coisa tão fora da realidade. Não é. Eu vi algumas coisas faladas sobre a questão de o que vier agora é lucro, tá bom. Não, acho que o Brasil não tem que Não, pensar dessa maneira. O Brasil tem não. que pensar em chegar lá e disputar, brigar até por pódio. A gente sabe que é muito difícil hoje, mas o Brasil já pensou, cara, o Brasil voltar de Paris com um pódio, mesmo que seja o lugar mais baixo do pódio, né, o terceiro lugar, né, digamos assim, com a medalha de bronze. O Brasil não ganha uma medalha, não sobe num pódio olímpico desde 1964, quando foi exatamente o pódio de bronze, né? Em termos de mundial, o Brasil, o último mundial também 78, foi um bronze em 78, naquela cesta do o Marcel no Marcel. meio da quadra contra a Itália, que o Caboclo repetiu agora no final do primeiro Foi igual quarto aquela contra a sede. Letônia. Então, eu acho que o Brasil tem condições sim de chegar e fazer uma boa figura, uma boa participação e, é claro, brigar por grandes vitórias para chegar ali entre os quatro melhores, semifinal, quem sabe semifinal olímpica vai ser espetacular. Luiz, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, obrigado aí pelo depoimento, né? Pelo que você pensa acerca do basquetebol brasileiro no momento. A gente tem que respeitar todas as opiniões, ver as coisas boas, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, enfim. Mas muito legal o teu depoimento e parabéns aí ao Centro Cívico Leopoldinense. Está muito bem representado, viu, galera, na pessoa do Luiz Olinto e que vocês possam progredir cada vez mais. Valeu, muito obrigado, hein? Professor, eu que agradeço o espaço aqui, da gente poder falar do nosso projeto, ter oportunidade de falar com o senhor, que o senhor é uma referência dentro do basquete, uma pessoa que ajuda, está sempre buscando melhorar o basquete. Então, para a gente é um orgulho enorme. E pode ficar tranquilo que vou divulgar bastante esse link para a gente poder penetrar mais o basquete para mais pessoas. Tá bom, Valeu, professor? valeu, Luiz. Um forte abraço. Fique com Deus. Obrigado. Um abraço, professor. O programa Na Cobertura com Bira Belo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Luiz Olinto, do Centro Cívico Leopoldinense. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.